Melhor. E aí, então, como é que tá? Você tá tocando lá? Como é que você tá? Até namorando, vai casar já, né? De casar ainda não. Mas consegui uma bolsa lá, graças a Deus, com o Maestro Israel Calisto. Não sei se você já ouviu falar. Israel Calisto? É, aí consegui lá, vou tocar com ele. É É, é a orquestra da própria faculdade? não é uma orquestra, na verdade, é um projeto de extensão da ELME, da Ah, Escola Livre de Música. Mas tem a orquestra de lá também, a orquestra dos estudantes, né? E tem a orquestra da Unicamp, né, profissional. Eles estão preparando um repertório, inclusive. Eu vou ver esse semestre que vem eu não dou um jeito de tocar com eles também, porque o repertório tá legal. o maestro Sarchini, ele fez um trabalho aí com o pessoal da, dessa orquestra da Unicamp, que é uma orquestra formada por alunos e voluntários, né? Tem uma orquestra da faculdade mesmo, né? É, uma orquestra da faculdade mesmo. Mas deles eu não, na verdade eu nem conhecia essa orquestra, eu conheci agora. Coach que aparece na É, tela. Não já perca tinha tempo. ouvido falar já. Agora e saiba. Já tinha ouvido falar dessa orquestra. Minha imagem tá boa aí pra você aí? Como é que tá? Tá boa, aparecendo bem aqui. Vou com o Laszlo de entrar 5 minutinhos E antes. lá tem outra coisa também que eu consigo fazer modalidade combinada. Então, ano que vem eu vou ver se eu já ingresso em regência também. Eu já saí licenciado e. Ixi, tá dando um eco pra mim aqui, não sei por quê. Eu tô ouvindo aquela conversa antiga, nossa, eu tô ouvindo agora tudo de novo no meu fone aqui, eu não sei por quê. Ô, louco. Ixi, meu, coisa de doido. Aí, pronto, dá para todo mundo. Senta aqui para assistir. Você tá ouvindo você de novo? Não, tá, pra mim tá normal. Será que é porque o som do YouTube não tá aberto? Ah, já sei. Tá aberto aqui a página no Facebook, por isso que tá dando esse. Ah, tá. Aí. Por isso que eu tô ficando louco. Tô ouvindo que. É, pronto, fechei. Eu falei, caramba, por isso que tecnologia é bom até certo ponto. É, Então, o que é que você tava falando, cara? Desculpa, é que eu perdi, bagunçou tudo aqui o áudio aqui. eu tava falando que dá pra fazer modalidade combinada lá, né? Aí eu vou ver se ano que vem eu já ingresso em regência também. Ah, legal, cara. E aí já sai bacharel e licenciado, se Deus quiser. Pô, tomara, pô. Faça, mas aproveita tudo, cara. Aproveita tudo. É, então, E aí, bom, então pra você foi bom ter mudado, então. Você tá morando em pô, Campinas mesmo, né? tô morando em Campinas e final de semana eu tô vindo pra Piracicaba. É muito longe? Nada, se o busão fosse direto, ia dar uns 40 minutos. É Mas como mesmo? ele vai parando assim, ele demora 1 hora, 1 hora e meia. É Poxa, rapidinho aqui do lado. ó, que legal, cara. Tem que aproveitar essa oportunidade aí, cara. Essa aí é uma vez na vida, cara. É só essa. Então aproveita tudo mesmo que você puder ir fazer aí e depois não passa, mano, não passa. E você tá morando no campus mesmo. Moradia da Unicamp, né? Pô, legal, cara. Legal mesmo. Aí Vai tá. ter agora o encontro, né? Não sei se acho que é semana agora que é o encontro Encontro de de educação educação. musical, Esse ano eu não vou participar, né? Eu participei dos últimos 2 anos. da Silvia Nassif. Foi bem legal. Participei dos últimos 2 anos. Esse ano tô de saco cheio de estudar, não aguento mais. Minha cabeça já tá, minha cabeça já Eu vou. tá Eu não, doendo já, mano. O tic-tac não tá aguentando mais, não. agora eu tô focado em estudar pra caramba. Pô, tem que fazer isso mesmo, cara. Fazer isso mesmo. Aí tô
Tô tendo aula com o Tiné, tô tendo aula com a Silvia Nassif. Aula com o pessoalzinho legal aí, O cara. Tiné foi meu professor, né? Você tá ligado, né? Não sabia, não. Ele foi na FAAN, né? Na época da FAAN. Ah, Ele deu aula, eu fiz a orquestra, né? Aí ele tinha a Orquestra Popular de Música Brasileira, que eu fazia, era matéria complementar. Ah, eu assisti as aulas dele de harmonia popular também, harmonia popular. É, o Tiné sempre foi uma gente boa, né? Toca muito bem, é um músico completo, né? Toca, sim. rege, arranja muito bem, manja muito de erudito, de popular. É, Ele é muito, muito completo, muito completo. E quem é o professor de regência aí na Unicamp? tem dois, se eu não me engano. Um eu não lembro o nome, e o de iniciação à regência é o Fiorini. Acho que é Carlos Alberto Fiorini. Não, eu sei que tem um senhor aí que ele é bem antigueira mesmo. Acho que ele é até do mestrado, até ele é orientador do mestrado. Acho que o meu professor fez mestrado e doutorado com ele. Eu esqueci o nome dele. Eu É um também. senhor já deve ter uns quase 80 anos já. É esse aí? Teu Não, não. professor? Fiorini é bem novo. Fiorini Não, o outro professor, né, que você não sabe o nome. não. Não, é uma mulher, na verdade. Ah, uma É a mulher. Ah, professora. não é a Vânia, não, né? Ou é, Putz, eu não ou é a, lembro. O Felipe que me mandou o nome, é o a que nome rege a dela. orquestra, né? É a que rege a orquestra Eu acho que é. a profissional da Unicamp, né? Eu acho que é ela mesmo. Putz, qual é o nome dela mesmo? Ela é conhecida, cara. Não é Mariana Menezes, não, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas ela é conhecida. O Felipe que me mandou um tempo atrás. Tem aula com o Hashimoto também, não sei se você conhece. Não. Foi aluno do Gramani. Tinha Simone Menezes. Pô, se eu fosse a Simone Menezes ainda, a professora, ela era muito top, ela rege muito, você é louco. Ó, A aqui, ó. Simone Menezes Cíntia saiu e aí entrou essa Ariete. outra. Hã? Cíntia Ariete foi o que o Felipe falou. Cíntia Ariete. Mas eu não a conheci ainda. Ai, vamos ver como é que tá o meu Mas, inglês hoje. Ai, nossa, aqui tá muito frio. Pessoal, o pois pessoal é. que tá entrando aí, é, fica à vontade para perguntar, tá bom? O Lázaro já tá na sala aqui. Fique à vontade para perguntar. Eu vou pedir para vocês sempre manterem o microfone desligado. Aí tem um negocinho aqui para você levantar a mão. Tem aqui, ó, reactions. Aí você pode pedir tá vendo? Aparece a letrinha ali, você levanta a mão para fazer a pergunta, tá bom? Se você quiser fazer a pergunta em inglês, lembre-se sempre de fazer ela em português também. Eu sei que tem pessoal de fora do país aqui também. Se você falar o seu espanhol bem devagarzinho, dá para a gente entender. Dá para a gente entender também. Mas é aberto a todos, tá? É um bate-papo, é uma conversa hoje, tá bom? Não tem um tema específico, nós vamos falar sobre música no geral, tá bom? É, e eu vou pedir até pro Diogo, se puder me ajudar aí a moderar aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Pessoal, tem o Google Translator aí, você pode fazer também a pergunta lá no Google Translator lá, tá bom? Vamos ajudar o tio Israel aí, que hoje minha cabeça está um pouquinho fraca. Um ótimo dia para traduzir em inglês hoje, tá bom? Eu vou liberar o pessoal aqui, o Maestro já está na sala já.
O senhor tá com a mão levantada aí ainda. Eu ainda estou com a mão levantada, né? Lower hand, ponto. Então, o pessoal que está entrando aí, já vou avisando. Fique à vontade de fazer suas perguntas. Se for fazer a pergunta em inglês, lembre-se de também fazer ela em português, para que todos possam acompanhar o assunto. Mantenha seus microfones mutados, tá? Por favor. Maestro Laszlo, how are you? Hello, every day. How are you? I'm fine, fine. Nice to see you again. Nice to see you again. Absolutely. I hear here in Brazil today is a lot of freezes. So we are different clothes. 40 Celsius. we are Very hot. Our autumn is beginning, so yeah, today is a little bit freezing. This week was so freezing. So so some students still coming. I think if we can wait for my 5 minutes, you know, Brazilian it's not good with time. So let they come. Absolutely. Absolutely. As long as you need. Sorry? As long as you need. Okay. Para o pessoal que está chegando agora, mantenham seus microfones mutados, tá bom? Vocês fiquem à vontade em fazer perguntas. Se precisar fazer perguntas, vocês podem ali embaixo em Reactions, e aí Raise Hand. Lá tem você levanta a mãozinha lá, e aí a gente a gente faz a pergunta que você deseja, tá bom? Você pode fazer a pergunta em inglês, mas lembre-se sempre de falar em português para que a gente possa saber qual é a pergunta que você está fazendo, tá bom? E assim, não fiquem tímidos se vocês participarem. A gente vai conseguir aproveitar mais o maestro, tá bom? Então, fiquem livres, não tem um tema específico hoje, tá? Não tem um tema específico, então a gente vai falar sobre música e aí você fica à vontade em fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Não tem dúvida, não tem pergunta ruim, tá? Todas as perguntas são boas, tá bom? O maestro é bem paciente, ele é bem acessível, então ele vai responder a sua pergunta, tá bom? Se possível, para me ajudar na formulação da pergunta, vá lá no Google Translator lá, faz a sua pergunta em inglês e envia para a gente aí no chat, tá bom? Pode enviar também no chat, tá? Só ir lá no Google Translator, digita lá a sua pergunta, faz a sua pergunta português para inglês. Aí até facilita um pouquinho para mim aí. Até o Diogo vai estar me ajudando aí na moderação, tá, das perguntas. O Diogo, cadê o Diogo? O Diogo tá vivo? Cadê tu, Diogo? O Diogo saiu.
O Diogo, você tá aí, né? Você voltou. Diogo, você me ajuda aí nas perguntas? Se alguém fizer uma pergunta no chat, você joga lá no Google Translator lá para facilitar aí a pergunta em inglês? Beleza. Se você puder me ajudar aí. Beleza. Eu também não confio nas minhas capacidades de tradutor. Beleza. Rafael, pode ser a gente lê em inglês. Isso aí, Rafael. Você pode escrever em inglês, a gente lê aqui. O Maestro também está acompanhando aí no chat. Não, tá tranquilo. Mais um minutinho, pessoal, a gente começa, tá bom? E aí eu já abro aí. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que estão presentes, tá? Todos os colegas. Nós temos gente aí, não só os alunos do projeto, mas também nós temos muita gente convidada, né, para assistir a aula de hoje. Só reforçando as informações, fiquem à vontade de fazer suas perguntas, de participarem, tá bom? Não existe pergunta ruim, qualquer pergunta você pode estar fazendo aí à vontade, o Maestro vai responder com muito carinho, tá bom? Eu peço para vocês também, se possível, já escrever ela em inglês, vão ali no Google Translator, digita a sua pergunta, joga aí no chat. O Diogo está me ajudando na moderação das perguntas, tá bom? Vocês podem usar também o Reactions aqui embaixo e pedir Raise Hand para pedir a oportunidade para falar com eles, tá? Você pode falar com ele em inglês, não tem problema, desde que você faça a pergunta em português. Para o pessoal que não mora no Brasil, fala espanhol, se vocês falarem espanhol devagarzinho, dá para a gente entender o que vocês estão falando, tá bom? Eu estou falando bem devagarzinho porque o maestro entende um pouquinho também de português, e aí se eu falar devagar, ele vai entender, tá bom? Mas fiquem à vontade para fazer suas perguntas. So, Maestro, we can start now. I'm so happy to receive you again in my house. Sorry. Let me mute. Mantenha o mute, tá? Todo mundo aí, eu só... para não vazar som, tá? Okay. And thank you for receiving us this Saturday. We are very happy to receive you again. Last time, I think it was last year, we do a hangout. And this year, I want to do a free hangout. I want the students can make his own questions about music, about how to be a professional musician, how to be how to work with music. And so can you introduce a little bit yourself, talk about yourself, and make some spaces for me, try to translate it for the students. So thank you, Maestro. Good afternoon. Thank you very much, Israel, for the invitation. Muito obrigado. I am very happy that I have the chance to talk to you all again, because I am connected to Brazil since 98, 24 years, and I have very nice experiences, and I have wonderful people, very sensitive for music. So I am very happy to communicate and share my experiences. Ok, ele está falando
né, eu perdi um pouquinho a tradução, que alguém estava com um cachorro latindo aí, mas ele está agradecendo por poder se encontrar novamente com vocês, poder conversar com vocês, falar sobre música e partilhar um pouquinho da experiência dele. So, Maestro, how it's important to study music? We have a lot of students here, young students and professional musicians. Why it's important to study music today? Well, music is always good. Not only today. It was good, it will be good, because it's part of the human culture. And when we see the very first human societies, the Stone Age people, there are those drawings on those caves, we can see that somebody is hitting stones together and others are dancing for that. So the very first human societies were already connected to music, basically based on one of the most important elements of music, the pulse, that is coming from the human heart. Então, eu fiz uma pergunta para ele, por que é importante estudar música, né? Ainda estudar música nos dias de hoje, né? Eu falei que nós temos bastante alunos e estudantes, né? Muitos músicos, tem músicos profissionais, músicos e estudantes, né? E ele está falando que música é importante desde o início da era da humanidade, né? Sempre especial em festas, em eventos, e uma das coisas, alguns dos elementos muito importantes da música é a questão da pausa, que tem a ver com o corpo humano. The big question is that what do we understand under the big umbrella of music? A grande questão é o que a gente entende sobre esse guarda-chuva onde está a música. Historically, during centuries and thousands of years, basically there are two categories that they are separated, kind of separated from each other: entertainment and classical music or serious music. Então ele fala assim que durante toda a história da música, durante séculos, existiu algo separado entre o que é música séria e o que é música de entretenimento. What is the difference between the two and why I said it's under a big umbrella? Sorry, again, please. Why did I say the differentiation between the two, but at the same time, I put it under one unit, a big umbrella? Então, por que essa diferença entre essas duas categorias de música que estão inseridas dentro desse guarda-chuva? What is the goal of music making? This is the answer. Qual é o objetivo, então, da música? Qual que seria a resposta? Do we just want to have some happy moments? Ter momentos de Want felicidade? some entertainment? Ter momentos de entretenimento? Like going to a bar Tipo ir a algum restaurante, and there is somebody playing some music that nobody listens to, ou você vai no restaurante e ouve aquela música que ninguém está prestando atenção, but it already gives an atmosphere. ou a atmosfera do local. And when we go to a football game here in America, there's a marching band playing marches, and visually even more important what they do than acoustically, because the tempo is always the same. Quando você vai aqui nos jogos de futebol americano nos Estados Unidos, tem uma banda de marcha tocando várias músicas no mesmo tempo, mas alguém presta atenção no que está ouvindo? So this is entertainment, just to give a mood of the human mind. Então, isso aí é só entretenimento, né? Isso aí é só para deixar o ambiente mais agradável. Classical music gives you a message. Já a música clássica já te dá uma mensagem. It gives you something that you will be learning from, you will be thinking of, you will remember for.
É, a música clássica vai te dar informações que vão fazer você lembrar, vão trazer algum significado, algum aprendizado. I used to say, music makes people better. Ele costuma dizer que música faz pessoas serem melhores, melhores pessoas. And the more I work with that, the more I am convinced that this is absolutely true. E quanto mais ele faz isso, quanto mais ele trabalha com isso, ele mais certeza tem que música faz pessoas melhores. The very ancient Greek society, they applied the drama. They loved the drama. Bem no início da sociedade grega, havia o drama, né, o teatro. And they had music in drama. E eles tinham música no drama. There was a chorus Tinha um coral, that was accompanied by instruments, the kitara and aulos. tinha acompanhamento musical. And what the chorus did, they always summarized by singing what happened in the drama. E o coro sempre sintetizava o que estava sendo dito no drama através da música, With instrumental accompaniment, com acompanhamento instrumental. and the goal of the performance Sim, ó. of the drama music. Tá todo mundo filmando. Sorry, Maestro. Some late students. Okay, continue. Sorry, Maestro, you are mute. Your sound are mute. Let me. What Yeah. about now? I saw Yeah, something. yes, they're right. happen. All I right. didn't touch anything, I promise. Yeah, I think it was me. Sorry. Yeah, don't worry. So what the goal was to help people to learn the difference between good and bad. And music played a significant role of that. Então, a ideia que ele estava falando, né, sobre o drama, né, mostrar a diferença entre o que é bom e o que é errado, e a música tem um papel muito importante para mostrar isso. Why is it critical for us? O que os gregos trouxeram para nós? Because we, as human race, we are challenged with mortality. Nós, como seres humanos, costumamos desafiar a imortalidade. We don't know how much time we have, A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de vida, but we would like to have that time the best possible. mas nós gostaríamos de ter o melhor tempo possível. And music is a very good device to help to find your own personal direction in life. E a música é um excelente instrumento para você encontrar qual é a sua personalidade, a sua persona durante essa vida que você tem. The more you know, the more you hear. Quanto mais você sabe, quanto mais você ouve, The more you hear, the more you understand it. quanto melhor você escuta, melhor você entende. The more you understand, the better decisions you can make in your own life, what you want to do. Quanto mais você entende, melhores decisões você vai tomar durante a sua vida no que você tem que fazer. So the opposite of entertainment, like the marching band and dance music and the different kind of bar music, is the classical music, the serious music. Então, o oposto dessa música de entretenimento, das marching bands, dessa música que você ouve no bairros e tal, That probably Beethoven was, who clarified the most clearly how he thinks about it. é essa clareza de pensamento, né? Essa ideia de que você você vai raciocinar melhor sobre as coisas. And Beethoven said that he is not a composer. Beethoven disse que ele não é um compositor. He said he is a tone poet, a sound poet.
Ele se considera mais como um poeta, um escritor de canções. So he was asked, what do you mean by that? E aí ele se pergunta o que quer dizer sobre isso. And he said, I can convey a message without a program, only with music. Ele consegue convencer a população sem ter um texto o que é a música. So why is music important? Então por que a música é importante? Because it brings you a different level of communication. Porque ele leva você para diferentes níveis de comunicação. You can communicate with the human societies from the past. Você consegue comunicar com sociedades humanas do passado. You can communicate with Pope Gregory, who was writing the Gregorian chants. Você consegue se comunicar com música gregoriana e coisa e tal, músicas do passado. You can communicate with Johann Sebastian Bach, who was living hundreds of years ago. Você consegue conversar com Johann Sebastian Bach, que viveu há centenas de anos atrás. Or Haydn, or Mozart, or Beethoven, or Mahler, or Tchaikovsky. Com Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, todos esses compositores aí. Because their music preserves forever lasting human values. Porque a música deles preserva os últimos grandes valores humanos. And this is that we need. This E é makes isso que a gente us precisa. better. This is why I say music makes people better. E é por isso que a música faz a gente ser pessoas melhores. Because you can learn from them what they thought that it's important in human life, even if we have 100 years of life, what should we focus on? What should we spend our life with? Porque você consegue aprender o que esses compositores aprenderam no passado e se mantém até os dias de hoje. Isso faz a gente pessoas melhores. The elements of music are extremely important. Então, os elementos da música é extremamente importante. The tempo, O tempo, the pause, the a pausa, rhythm, o ritmo, melody, a melodia, harmony, a harmonia, texture, a textura, timbre. o timbre. These all are very important because we don't know in which piece, which moment, which characteristics will attract us more or help us to understand what is important and what is not. Porque isso é importante, porque a gente não sabe qual é o momento da música que isso vai acontecer, mas isso faz a gente estar atento a isso. What I learned about education, because I am working with education also for 45 years, Então, o que eu aprendi com a educação nos últimos 35 anos, 45. 45. Yes. That we don't know who learns when what. Sorry again? What I learned is that we as teachers, Yeah. we don't know which student learns when what. Então, uma coisa que ele aprendeu nos últimos 45 anos é que, como professor, ele não sabe quando o aluno vai aprender, quando, como e como. We set a learning environment. A gente coloca ele num certo tipo de ambiente. Let's say in music, you work with a youth band. Como em música, você trabalha com crianças, com jovens. You help them to learn how to tune, intonation. Você ensina eles como ouvir, afinar. You help them for articulation, what to do with their tongue in the wind and brass instruments, what to do with their wrist in the percussion instruments, how to open their voice, their mouth in the vocalists. Então ele está falando que você ensina eles as questões básicas do instrumento, de articulação, de como soprar, de como segurar, de como cantar. You teach them technique of the instrument. Você ensina as técnicas do instrumento. You teach them understanding timbre, dynamics,
articulation, rhythm, to make it more clear what they are doing. Então você ensina toda essa parte de técnica básica do instrumento para deixar mais claro possível. But they will be students who will need more time to understand that. And they will be students who will understand it immediately. Então vai ter estudante que vai aprender muito rápido essas informações e vai ter estudante que vai precisar de muito tempo para que isso seja assimilado. But it's normal. Don't worry. It's normal. We are not the same. Mas fiquem tranquilos, isso é normal, tá? A gente não é igual. Somebody might take more time, but might get to more further. Então, algumas pessoas vão precisar de um pouquinho mais de tempo para aprender. And by understanding music, they will learn that we can communicate in a different level by just playing, understanding, listening, composing, performing, conducting music. E a gente tem várias formas de aprender a música. Nós podemos aprender ouvindo, tocando, participando de algum lugar, regendo alguma coisa. So I can just support the idea that music is much more important than politics, because politics is about power. Who will tell other people what you have to do, while music opens the door for everyone equally. Ele acredita que música é muito mais importante do que política, porque na política a gente sempre tem que dizer o que pensa, o que fala, e na música você faz isso através de uma forma muito mais agradável. It's a different level of human communication. É uma forma muito profunda de uma comunicação mais humana. Because we agree that the definition of music is Porque a gente concorda que a definição de música é that music is human-made, expressively organized, sound combinations. Que a música é a organização, aquilo que está no livro de teoria lá do Oswaldo Lacerda lá, a organização dos sons lá, né? De uma forma organizada. Eu não soube traduzir direito isso aí, mas Oswaldo, quem já leu Oswaldo Lacerda sabe. Right. If we see the history of music, we will get a lot of very interesting approach to that. Could you please repeat it? When we see the history of music, we will learn different approach to this. E quando a gente estuda um pouquinho de história da música, a gente vê diferentes formas de se abordar isso. For example, Pope Gregory, he said, por exemplo, o Papa Gregório, ele disse, he said he is not the composer of those chants. Que ele não é o compositor daqueles cantos. They are coming from the spiritual world. Que vem por inspiração divina, inspiração do Espírito Santo. They are written by the Holy Spirit. Que foi inspiração do Espírito Santo. He is just writing them down. Ele só estava escrevendo e veio a inspiração. And the best evidence that he was saying something that he believed in is that in the Gregorian chants, the most important human characteristics of music, the pulse, the rhythm, the heartbeat, doesn't exist. There's no tempo. Então, o que ele fala, que a característica muito interessante dessas músicas é que a falta de tempo, né? Não existe pausa, né? O tempo todo a música está acontecendo, a música gregoriana. Because it's coming from the spiritual world, when time as factor doesn't exist. Como é uma inspiração divina, o timing, o tempo não existe, né? Não faz muita diferença. Several Native American Indians still believe. Muitos índios americanos ainda acreditam. They believe that music is coming from the spiritual world, same as Gregory the Pope. Muitos índios americanos acreditam da mesma forma do Padre Gregório, que a música vem de inspiração de espíritos. And they believe that we cannot add human words
to music, because we just deteriorate music with that. So they are using nonsense syllables called vocables for singing, like nonsense, nothing, because you cannot touch music, because it's above the human existence. Very interesting approach. Então, ele diz que os índios acreditam que a música é a inspiração dos espíritos, e se colocar letra na música, você atrapalha essa mensagem que os espíritos estão passando. Então, eles usam apenas sílabas, vocabulários, para exemplificar, para cantarolar essas melodias, né? E não atrapalhar o que os espíritos estão dizendo. I still believe that music is human-made, expressively organized, sound combination. This is that we use in education, and this is that we use in performances. Ele acredita, sim, que a música é esse sistema organizacional de sons, né? Ele acredita nisso. And this is something that makes the human race an intelligent living being. E isso que faz de nós, seres humanos, sermos inteligentes. The NASA, 2 years ago, sent a new space telescope out of Milky Way, saying that it will go out of Milky Way to looking for other intelligent lives. Ele comentou que recentemente a NASA enviou algum satélite, alguma coisa, para pesquisar a vida e inteligência fora da Terra, em Marte. What makes us intelligent? O que é que fez a gente sermos inteligentes? We can make transfers. A gente consegue transferir. We can bring a value system from one to another location. Nós conseguimos construir sistema de transferir a informação de um para o outro. And music represents that. E música representa isso. So music makes us evidently an intelligent living being. E a música faz de nós sermos seres inteligentes. So we have to know that, we have to learn that, and we will love it even more. Thanks for the music teachers like you all. E a gente precisa entender isso e viver isso, e ele agradeceu a todos nós professores por fazermos isso. So I just suggest the more you teach, the better the world will be. E ele diz que quanto mais você ensinar, melhor humano você será. Maestro, we have some questions. Let me see here. Rafael Enzo, I have a question. Has the music improved over time in these aspects, or has it declined in quality? Number one, what aspects improved or declined? One thing is for sure, music has changed a lot. Então ele falou assim, in every aspect. There were sometimes when the religious thoughts were dominating music. Later, in certain rituals, started to apply music for their own beliefs in different kind of religions. After music was demonstrating power, of political power, and after the French Revolution, music became equally important and available for everyone. So what changed is that today everyone has equally access to music, to study, to play, to listen to understand it. How it's changed, it depends on the function of it, what we want to do with it today. Bom, a pergunta do Rafael é: a música de hoje melhorou ou piorou
conforme o tempo. Então ele está falando que a música, em que aspecto isso melhorou ou piorou? Teve uma época que a música tinha a função de ritualística, outra época a função religiosa. Na França teve um aspecto mais voltado para a política. O que mudou hoje mesmo é que as pessoas têm muito mais acesso a poder escolher que tipo de música ela quer ouvir ou quer absorver. Of course, everything is changing all the time, like music too. But just let's say the music of Johann Sebastian Bach, both musically and in terms of complexity with those 5, 6 voices, fugues, extremely complicated and beautiful. Então ele falou que é claro que houve uma grande mudança, né? Se você ouvir a música, por exemplo, do Johann Sebastian Bach, uma fuga dele em 5 vozes, ainda continua sendo muito complexa, mas muito linda de ser ouvida. People can write very complex music today too, but others don't like to listen to that. Mas você pode também escrever música super complexa nos dias de hoje, mas ninguém vai querer ouvir ela. So you might ask the question that the taste for music changed or the music changed. Aí a pergunta é, será que o gosto da música mudou ou a música que mudou? Because the music of the Baroque, the classical, the romantic early 20th century still talks to us. We still love to listen to that. Porque a música do século, do período romântico, do período clássico, todos esses tipos de músicas continuam falando com a gente, se comunicando com a gente até os dias de hoje. I had a professor who told me once in fall, when the leaves are falling from the tree, he loves to see that, and he always puts on Brahms to listen to, because the visual and acoustical experience together is just so beautiful that he can't compare to anything else. Ele tinha um professor na faculdade que, quando chegava o outono, ele gostava de colocar o Brahms para ouvir e observar a natureza, as árvores, as folhas caindo, porque aquilo mexia com a alma dele. So yes, the answer is yes. The function changed of the music, the vocabulary changed of the music. Então a resposta é sim, houve uma mudança, o vocabulário, vários aspectos mudaram na música. But it's a very natural result, because music education became better. Students are both technically, musically more capable than 100 years ago people were. You understand more harmony, rhythm, texture, melody, everything much better than before. The taste also changes. Somebody loves atonal music, somebody doesn't like atonal music. Então ele fala que nos últimos 100 anos melhorou muitas coisas, né? Tecnicamente, os alunos hoje são muito mais técnicos, entendem muito mais de harmonia, tocam bem melhores do que tocava 100 anos atrás, mas o gosto também mudou. Alguns gostam de música contemporânea, outros não conseguem nem ouvir. Today we have access to music on much more level and much bigger variety than ever before. No dia de hoje a gente acessa a música muito mais em toda a história, muito mais do que existiu em toda a nossa história. Thanks for the internet, you don't even need to buy a CD player anymore. You can listen to everything since the recording existence. E graças à internet, hoje você não precisa nem mais comprar um CD. Você hoje pode ouvir qualquer música de qualquer lugar pela internet. So we know much more about music, we can listen to much more, but the personal performance still cannot be substituted with anything else. Você pode conhecer muito mais de música, ter muito mais acesso à música, mas a pessoa que executa essa música ainda vai ser importante, ainda vai ser necessária para poder estar realizando ela. Music helps to develop and grow and educate societies. A música, ela ajuda a educar a sociedade. When you play a concept together with your band,
everyone gets the same experience. Doesn't matter that one plays the tuba, other the piccolo, the third the bass drum, other in the saxophone, but they play in the same piece, and there is an enjoyment, there is an excitement, there is a characteristics feeling that everyone will experience together, and this makes it a society, a collective. Então, quando você toca com a sua banda, com a sua orquestra, não importa quais instrumentos que você toca, mas todos ali vão estar tendo a mesma sensação, o mesmo sentimento, e isso nos faz sermos sociedade, sermos pessoas, sermos viver em comunidade. So yes, the music changed a lot. Sim, a música mudou bastante. In the Baroque, it has a lot of religious purpose. Where is the place? Religious. No, before, it says a word In the before. Baroque. Baroque, ok. Na música barroca nós tínhamos uma visão mais religiosa, religiosa. The main goal at that time was to tell people, don't worry that you are hungry. Don't worry that you are poor. Don't worry that you are suffering from sicknesses and hunger and problems. When you die, you will go to heaven, and heaven is beautiful. Então, nessa época da música barroca, a música tinha um significado assim: não se preocupe se você está passando fome, se você é pobre, não tem dinheiro para comer, porque quando você morrer, você vai para o céu. But today, we know much more than that. Mas nos dias de hoje, a gente sabe que não é bem assim. People want to be happy here. As pessoas querem ser felizes aqui e agora. Why we are living here. Todo mundo quer viver agora. And music helps to enjoy and make every moment more valuable, more humanized for us. E a música nos ajuda a viver esse momento, a nos tornar mais humanos. So this is my answer for this question. Então, essa é a minha resposta para essa questão. Obrigado, Rafael. Thank you, Maestro. We have more questions here. Diogo? O que eu ia falar é que a Natália parece que fez uma pergunta também. A Natália? É. Você está com a pergunta aí? Tô. Tá no chat? Tá no chat. Okay. Natália has a question. What do you think about the opportunities that students like us in Brazil have or don't have to study abroad? Let me make this question in Portuguese. A Natália está perguntando aqui sobre o que ele pensa sobre as oportunidades de estudantes brasileiros que têm ou não têm oportunidade de estudar fora do país. All right. Well, to get out of your own environment, it always helps you to see it from outside in a different way. Ele diz que em qualquer ambiente a gente sempre olha para fora de uma forma diferente. Studying abroad in another country, in another culture, in another civilization. Estudar em outro país, em outra cultura, em outra civilização. It will help you to understand your own home, society and culture even better. Faz que você entenda melhor a sua cultura, a sua sociedade. You will see the values more clearly. What is important for you and what is garbage. Você começa a observar os valores que são importantes para você e o que não presta também. It's a very good idea to get out of your country and to study somewhere else to learn your own place and appreciate it even more what you had, or bring there lots of international guests and see how they approach the same topic. But if you are leaving, it's even more productive because the entire environment, everything will be different. Então ele fala que é importante você estudar e para fora, e pensar em estudar fora do país para você fortalecer ainda mais os seus valores que você aprendeu no seu país e também aprender aqueles valores que você acredita que é importante no outro país e trazer isso para a sua vida.
So I think it's an important and a very positive, inspiring possibility to get out of your country and study abroad. I can say that because I work in every continent. I have been in everywhere in the world except Antarctica. I have never been with the penguins, but everywhere else. And I see more clearly the difference when the rhythm, when the articulation, where the balance, where the dynamics, when, where, and why is it more important than in another moment. Então ele está falando assim que é muito importante você estudar fora do país. Ele falou que já teve a oportunidade de ir em todos os continentes, só na Antártica que ainda ele não foi. Ele não teve a oportunidade ainda de tocar com os pinguins, mas ele falou que teve a oportunidade de ir em todos os países e ele pôde observar as diferenças de articulação, de tempo, de como tocar em cada um desses países, como isso enriqueceu demais o conhecimento dele. Such as I told you that in education, we don't really know who learns, when, what. We just set the learning environment and we give the information and somebody will pick it up. Somebody just put it to the back of their mind and bringing with them for a long time and they don't know what to do with the information. It's same with the traveling abroad idea too. Então ele está falando assim, como educador, ele nunca sabe como, quem, como vai aprender, mas ele sabe que, de alguma forma, alguém vai observar aquela informação. Tem uns que vão guardar lá no subconsciente, nunca mais vão lembrar disso, mas ele vê como é importante essa troca. You hear a lot of things at home, people whom you are admiring telling you a lot of things. This is important, you should do this, and you do those all. You go out of your country where the value system is different. And after a while, you will say, I was so lucky that I had those teachers because they taught me very important things. Or you will come back and you will say, wait a second, they were just talking but saying nothing. Now I evaluate everything totally different way because I saw it from outside. And this is always a positive effect. So I would suggest if you can apply for scholarships and go to outside to study, it won't be wasted time. Even if you will feel at that moment, maybe it was wasted time and you didn't learn anything, it's not true. You will learn what you had before, how important it is. Então ele está falando que quando você vai para fora, ele encoraja muito que você vá para fora do país para estudar, tente bolsas de estudos para estudar. Você vai para fora do país, você vai aprender com vários professores informações, você vai voltar para o seu país, vai observar que algumas informações não vão conseguir se encaixar conforme a cultura do seu país, e pode ser também que tem muitas coisas que você já falava no seu país, que você vai aprender lá e perceber que não vai, que você já sabia daquela informação, mas tudo isso é importante, tudo isso vai fazer você crescer, desenvolver. Então, ele encoraja muito que você vá para fora do país estudar. When you like something or when you love something, try to find reasons. Why do you love it? And why do you believe in that? Quando você gosta muito de alguma coisa, tenta encontrar sempre razões por que você ama o que você faz, por que você acredita no que você está fazendo. Not like here I saw young people eating donuts. Que nem aqui, eu estava vendo alguma jovens comendo donuts. And I asked them, do you like donuts? E aí eu perguntei para eles, vocês gostam de donuts? Yeah, of course. Eles falam assim, claro. Why do you like the donuts? E eles perguntaram, por que você gosta de donuts? The answer is because it's good. E a resposta é, porque é bom. Why? What makes it good? Because it feels good. E aí eu perguntei, não, mas o que faz ser bom? É porque o gosto é bom. And what do you think? What factor of the donut, when you eat it, makes you to feel good? E por que quando você come o donuts, isso te faz tão bem? Somebody couldn't give an answer for that. It was too much. Algumas pessoas não soube nem responder essa pergunta. And others were making the transfers and started thinking. E alguns começaram a pensar muito sobre isso.
And they said, because it's sweet. Por causa que é muito doce, muito agradável. So when you believe in music and you love something, try to find the reasons why. What makes it attractive for you? The rhythm, the syncopation, the color, the tempo, the speed, the instrument, the trumpet or clarinet, or what makes it attractive? Why do you love it? And you will have a much more rich, happier life. E quando você transfere isso para a música, quando você estuda música, você tem que se perguntar por que você estuda, por que eu estudo música, o que me faz me agradar? É o som do instrumento, é a harmonia, é o timbre, é o ritmo, é a síncopa. Tenta buscar essas informações dentro de você e você vai ser muito mais feliz sendo músico. This is that the Greeks did with the drama. They helped people to understand the situations in society. Why is it good this and why is it bad that? Isso foi o que os gregos fizeram com o drama, né? Fazer a população pensar por que é bom aquilo, por que é ruim aquilo. So when you teach music, you teach them how to be a human being. E quando você ensina música, você ensina a pessoa a ser humano. What makes your life more important, more special, more exciting, more enjoyable, more intelligent? Então, o que faz, né, a música ser mais sociável, faz ser mais inteligente, mais sábio? O que faz a música ser tão importante? Yeah, so this is my answer for this question. Então, essa é a minha resposta sobre essa questão. Alguém mais tem perguntas? Gostaria de fazer perguntas? Diogo? Was it an answer or he has more questions? Agora parece que não. Eu, por enquanto, não ofereci responder nenhuma pergunta. Maestro, tell about your military life. Your coronel, I don't know, major, isn't it? Yes. How was to be a military musician? Because here in Brazil, we have a lot of jobs, a lot of position for military musicians. We don't have a lot of orchestra, but now we have a lot of military position. You recommend for young students come to the army or armed forces to start your careers as a musician? Well, this is a very complex question because it might bring you social and financial stability, but how much it will be satisfying in terms of music, it's another issue. Eu fiz uma pergunta para ele sobre como ele é músico militar, ele é major do exército da Hungria, e eu perguntei para ele como é ser músico militar e se ele recomenda isso para os jovens músicos, porque aqui no Brasil tem bastante oportunidade profissional para isso. So it depends on the concept of the military music function in Brazil. Why they have military bands in the army? What is their goal? This is that it has to be clarified first with the conductors. Why? Because if the goal is only to play military ceremonies and to play the same repertoire over and over and over and over, it's not really inspiring for your spirit. Então, ele falou assim, depende do que você está procurando. Se for estabilidade financeira, algo a se pensar. Mas se for por questão de repertório, vai lembrar que você vai tocar o mesmo repertório e somente em cerimônias militares, e você vai tocar e repetir diversas vezes. Isso talvez não seja tão inspirador, musicalmente falando. But military bands can have a function to prove the people that military is not necessarily something very bad. Music can help to understand people. Military music can help to understand people that this is for their protection, and it's not only bad. And if you have a good
military band conductor who can challenge you with good musical repertoire and satisfy the military leaders with a very nice quality military parades, a good balance can bring you a very nice experience. Se você conseguir, né? Se você conseguir entrar numa banda onde o regente consiga equilibrar o repertório militar obrigatório que tem que ser feito com um repertório interessante, vai ser uma experiência muito boa para a sua vida como músico. This is happening in Hungary too, where I was a military band conductor 40 years ago. The universities are pouring excellently trained, wonderful young musicians, but there are not many jobs in the civil life because the symphony orchestras, they just need 2 clarinets, no more, and there are 20 clarinets graduating from 5 different universities. Where will they work? And the military jobs are getting more and more popular because they hire them, they pay them, sometimes even better than a symphony orchestra, and they can teach next to it, and they even can play in an amateur symphony orchestra in the evenings because the military job is not an 8 hours requirement in a day. Então, ele estava comentando, né, que há 40 anos atrás, quando ele era músico militar, muitos músicos saíram da faculdade, do conservatório, né, e não tinha onde tocar, porque na orquestra sinfônica precisava só de 2 clarinetes e a banda tinha 20 vagas para clarinetes. Então, muitos músicos optaram ir para a carreira militar, porque às vezes pagava até melhor que a orquestra e eles tinham tempo ainda de fazer outras atividades, como dar aula e participar de outras atividades musicais. So it depends on the leadership. When you see the Dutch, the Holland military bands and the German military bands, some of them are excellent, very, very good, super high quality, and they play really, really good repertoire, and they just play for the queens and some big ceremonies, and the majority of the time they are playing concerts and recordings, and they're going to concert tour, plus they are paid for that. So there is a big advantage of that, and it absolutely depends on the leadership, how the leadership could establish the standards for the military band. And even if very good young talented musicians go to the military, they can help to raise the level, and not just to play marches, but to play the top repertoire. If you are that good that you can, why not? Então ele fala, para você ter uma boa experiência na vida militar, vai depender mesmo do regente, né? Se o regente está disposto a fazer um repertório além das marchas, as marchas, ou repertório obrigatório militar. E quando você é um músico jovem e entra numa dessas bandas, você pode até ajudar nessa escolha desse material e você ter uma boa convivência. Aí ele citou as bandas alemãs e holandesas como referências de bandas militares que fazem todo tipo de repertório. I was trained to be a band conductor for 5 years in the Liszt Academy. Ele foi treinado para ser maestro militar durante 5 anos. I got a position, military band conductor in the Central Army Band, and they told me that my job is to conduct the Chopin Funeral March for dead people. E ele comentou que quando ele se formou, falaram para ele que o trabalho dele era ficar regendo funeral. And I said, wait a second, dead people, they don't listen to music. E aí ele falou assim, músico morto não vai ouvir minha música. Why was I trained for 5 years to be a conductor, to conduct for dead people who don't listen to music? E por que então eu treinei 5 anos da minha vida para conduzir a banda para apenas mortos ouvirem? So I started to organize concerts for my military band, besides the military funeral services. E aí ele começou a formar, a organizar eventos e concertos para poder a banda dele se apresentar e fazer mais do que apenas tocar em cerimônias fúnebres. And when I succeeded to bring them for a
CD recording or a radio concert or for a tour all over the country, if I could manage them to get extra money for that performance, they started to love it even more. They got a salary from the army and they got a second money for recording, just representing the uniform, and everyone was super happy. E aí ele começou a conquistar vários espaços, apresentações, concertos. Inclusive eles gravaram um álbum e eles começaram a ganhar um dinheiro extra com isso também. E aí a banda ficou muito feliz, muito mais animada em fazer esse tipo de repertório. And there are still CDs on the world market that I did at that time, and everyone was happy. So it goes back to the Greeks, balance. Balance is the most important. To satisfy your artistic side and at the same time to bring you social security. Então, ele fala como os gregos pensam, o equilíbrio é o segredo, né? O equilíbrio é o segredo de você compensar satisfação financeira com satisfação artística. Yeah. So this is my answer about the military, that yes, I would encourage to go there, and you never know, it might turn out very well. Então, essa é a resposta dele sobre se a gente deve ou não ir para a carreira militar. E ele fala assim que sim, se você conseguir ter sorte, vale a pena você ir para a carreira militar. We have another question here. Okay. Rafael Enzo. Recently, some songs are made digitally. What do you think of that? I think DJ composers. Yeah, digitally. I think it's kind of DJ composers. Well, you remember I told you there are basically two big categories: the entertainment and artistic classical music. It depends what level that DJ music can reach. Remains in the entertainment level or can say something that talks to people and help them to understand the world surrounding us. If the music is too cheap, I don't know. You know, you can't just play video games all the day. Video games take you out of reality. And that kind of digital music is also a kind of plastic music. Brings you to a non-existing world, takes you away from reality. I don't suggest that. Play on your instruments together in an orchestra or a band or sing on a choir together, live music. That makes you a better human being and not to be a commercialized plastic human. Bom, pessoal, o Rafael perguntou sobre que hoje em dia tem muitas músicas que são compostas de forma digital, né? Essas músicas de DJ, coisa e tal. Ele perguntou o que o Maestro acha sobre isso. Aí ele voltou naquilo que ele falou lá no começo da nossa conversa, sobre existe música séria e existe música para entretenimento, né? Essas músicas feitas por DJ são músicas descartáveis, né? São músicas como fosse plástico e coisa e tal. Então, ele recomenda assim que todos nós músicos se preocupem em estudar um instrumento e tocar música através de um instrumento. E deixar essas músicas digitais para lá, que elas não são de tão boa qualidade. We have more question, Matheus. Davi também, David. Você tem uma pergunta? Você pode escrever aqui no chat, tá? Pode escrever que a gente faz a pergunta, tá bom? Matheus, how did you go about identify what style of music or what music an instrument could play? How did you go? Could you understand this question? I'm trying very hard. I think this question is about how to choose repertoire for different ages. How to choose the repertoire? What's the right repertoire for different instrument? Yeah, well, it's a very good question because
everyone will give you a different answer for that question. Everyone will say their own personal experience in that. To help to get an answer for that in a broader view, here in the States and also in Hungary now, we have so-called national band organizations. And one of the national or regional band organizations' goal is to select repertoires and categorize repertoire, suggested repertoire to different kind of ages. For very beginners, this repertoire. For a little advanced, for this repertoire. For this repertoire. And nationalism, it's a very important part of it. Because in Brazil, I wouldn't suggest to play only American commercial music, because it won't help you to develop the national feelings of a developing young human being. You need Brazilian music. So that organizations like in Hungary, they also commission pieces from leader composers to write Hungarian music for beginners who can play just 2-3 notes in their instruments, no more, maybe a long note or maybe just a short range. And some very nice compositions were created for that age range people. So you have to find a repertoire that is doable, playable, at the same time gives a musical experience for them that they will like to do. Ok. Bom, Matheus, se a gente entendeu bem a sua pergunta, o Matheus, ele perguntou como identificar o estilo musical para ser tocado no seu instrumento, né? Se for isso, tá? Você me corrige se eu estiver errado, tá bom? Então, ele estava contando que na Hungria, eles estão desenvolvendo um projeto lá que é de separar por níveis ou por idades um tipo de repertório para que se possa se tocar música húngara, né? Para se tocar música húngara. Então, arranjos adaptados para se tocar música da cultura húngara. E ele recomenda que faça isso aqui no Brasil também, de a gente tocar música brasileira, né, com arranjos especiais, mas para que a gente possa tocar no nosso instrumento músicas da nossa cultura, do nosso repertório, que isso vai fortalecer demais a nossa cultura. Então, músicas que sejam fáceis de tocar, conforme o nível que você tem no instrumento. Então, em vez de ficar tocando música americana, tocar música do seu país. Isso já é uma ótima forma de você identificar qual é o estilo correto. Começa pela música do seu país, que isso vai ajudar Give me a bastante. second, please. Give me a second. Ok. Enquanto o Maestro está indo, quem mais tem perguntas aí? Você viu aí, Diogo? Quem mais tem? Eu não vi mais nenhuma pergunta no chat, por enquanto. Eu acho que tinha um... Ó, apareceu uma da Isabelle agora. Ó. Ah, tá. Eu faço essa pergunta. O Diogo, acho que tinha um outro... David, qual era a pergunta que você queria fazer? Ele só mandou um ponto de interrogação, né? Sorry about that. I'm back. Ok. Yeah, I am not saying not to play other music. You need a balance. Like in America, there is the CBDNA, the Band Directors National Association, and they collect music from every state. And every state out of the 50, they put different composers, different music to the list. So young band conductors go to school and they have hundreds of pages of repertoire offered for them. So they just start to play from the top, and whatever they will like, they will play. What they don't like, they won't play. Então ele está falando que aqui nos Estados Unidos, né, a Associação de Bandas Americana de Educação, eles têm centenas de compositores, eles tentam variar essas obras, pegando obras de estado por estado, e deixa lá disponível para os alunos, né, para os regentes tocarem esse repertório. Eles acabam não tocando tudo, algumas músicas eles não gostam, outras eles gostam mais, mas eles têm essa variedade por região aqui.
I'm sure you have that in Brazil too. In Brazil, we have Hudson. He's one of the Hudson and Maestro Duda. So two composers we play a lot here in Brazil. Very Play a good. lot, but we need more Brazilian Yes, you composers. should invite more people to write music for band. Yeah, we have a lot of problem with the photocopy. Some composers don't like to write because they don't make money doing that, because the arrangement, the composer is a lot expensive, because everybody go to to send for the others Well, conductors. there is a solution for that. If there is a national band association and you ask composers to write music, you should publish the music and pay the composer from the sold copies. And you can get your percentage, you can pay the composer, and the people, the schools in the education, they have money for education, and it becomes a subject of education. They can buy it. In that case, everyone will be happy with that. Yeah, we have a Funart. Do you know? Funart is a Brazilian organizations who do that. So Hudson, Maestro Duda, they write for Funart, and the Funart send this material on his website. We can download there for free, and the composer receive the Royalty. the royalties of this kind of composition. Eu estava conversando com ele aqui, né, sobre que aqui no Brasil não tem muitos compositores brasileiros escrevendo para banda, porque às vezes não compensa, porque há muita pirataria, né? Há muita pirataria do material. Aí ele estava sugerindo de se criar uma associação de bandas aqui, e a associação de bandas pagar sobre isso. Aí eu comentei sobre a Funarte, que faz esse trabalho, e comentei que os dois compositores mais tocados aqui pelas bandas é o Hudson Nogueira e o Maestro Duda. We have a question, Isabel. Maestro Laszlo, do you play an instrument? If yes, which one? Yes, I started the piano and organ and trombone and euphonium. Então ele começou no piano, mas ele também tocou órgão, trombone, and what's the last one? Clarinet? Euphonium. Elfônio. Ok. E o elfônio. Moisés has a question about the collective, about the system, American system of theater music, everybody together. Have you worked with kind of job, doing this kind of job of being director at school in United States or in Hungary? I did in Hungary. I grew up in Hungary, yes. Here I worked only with university bands and orchestras and professionals. How do you think about that? How this system Well, in Hungary it's different. In Hungary, the public music education is vocal music education. And there is a music school system, public music school system, that is not included in the public school system. It's another education system where students, after the morning public school, they can go to study music individually. And they will teach them trombone, they will teach them horn, they will teach violin, piano. And when they got to a certain level that they can play, this is when they put them together to small ensembles. Here in the States is the opposite. There are 60 students in the room, and you teach them every instrument at the same time. The bass drum and the tuba and the piccolo you teach every morning in 30 minutes, 7 o'clock, and everyone is there. It's very challenging. Yeah, I know that. I do that. Very challenging and very difficult to get some musical development. Yes. It's and sometimes they get the instruments 2 days, 1 week. So it's so. And they can't even bring the instrument home. The instrument stays at the school.
because they are afraid that the parents will sell the instrument to buy alcohol on it. Let me translate. Ô, Moisés, eu perguntei sobre a opinião dele sobre ensino coletivo. Ele não é muito a favor, não, desse modelo que a gente está acostumado. Ele falou que já trabalhou com isso na Hungria, mas nos Estados Unidos ele só trabalha com banda e orquestra na universidade. Na Hungria, o ensino coletivo lá é diferente. Lá com trabalho de coral, você faz todo o trabalho com coral nas escolas, e quando o aluno vai aprender o instrumento, ele já vai para o conservatório e aprende de forma individualizada mesmo. Aula individual, e depois eles se ajuntam para fazer a aula coletiva, a prática de banda ou orquestra coletiva. Nos Estados Unidos, ele está falando que ele acha muito desafiador esse sistema que o aluno chega lá às 7 horas da manhã para fazer aula de banda, tem 30 minutos de aula, às vezes 2 vezes na semana só, e é todo mundo junto. E ele acha que esse tipo de trabalho é um trabalho assim, que não dá muito resultado artístico musical. Então, ele não gosta muito, não. The second system is more commercialized. The goal is to sell instruments and to sell music. And it's not really about music education. It's about making money. And they just use the idea of music education to sell more instruments and make money for the big companies. It's not that productive than the one-on-one education. The one-on-one teaching brings more quality than everyone together. Então ele ele faz uma crítica que esse tipo de sistema coletivo tem mais o objetivo maior não é ensinar música, e sim vender instrumentos. Então, quanto mais aluno tiver, mais instrumentos são vendidos. Então, o ensino individualizado é o ensino que vai trazer mais resultados artísticos musicais, na opinião dele. I worked with students here in America in a university who grew up in that system, that one person was teaching every instrument on those short period of times of a day, early morning, and I got bassoon players who could play beautiful sound on the bassoon, but they didn't understand the rhythm still, because it was never explained for them how to read the rhythm, so they learned everything after hearing. How the teacher was screaming for them the rhythm, they just imitated it, and they couldn't make the connection between the printed picture of the rhythm and the sounding one, that what is a dot doing there, what is a half note, or how. There's no time for that to teach in 30 minutes when you have to teach fingerings, when you have to teach technique, how to take the breath, or how to read music, what is intonation. This is just too much. Yes. We have the same problem here in Brazil. It's a problem. I agree. It's a problem. It's not a solution. It's solution for the factories who sell instruments. Because when there are 60 students, you will buy 60 instruments. But what will that 60 students learn there? That they don't want to be musicians. This is that they will learn. And it's not good. Yes, yes. Então ele estava falando aqui, estava contando a história de um fagotista, 2 fagotistas que ele conhecia numa banda, que tocavam lindo, o som era maravilhoso, mas eles não sabiam ler partitura. O maestro, ele dava aula de todos os instrumentos, só tinha um maestro para dar aula de todos os instrumentos, eles só tinham 30 minutos de aula e não dava tempo deles aprender teoria básica, nem um básico do básico, eles sabiam fazer. E aí, o maestro ficava cantarolando lá o ritmo, as frases, e eu falei que a gente tem o mesmo problema aqui no Brasil, tem muitos lugares também que os músicos tocam todos de ouvido, né? Então ele falou assim, a questão é vender instrumento e não ensinar música. It needs a lot of patience from the teacher, and a lot of dedication, and a lot of love to the students. To be patient and give and help and repeat. Ele fala assim que o professor ele precisa ter muita paixão pelo que faz, muita paciência, muita repetição. Então ele precisa amar o que está fazendo. Então isso leva tempo.
I admire those old people who are willing to do that. Ele falou que admira as pessoas, os professores que fazem isso. They are the real heroes. Eles são os verdadeiros heróis. So we have more. Rafael has more question here. A nice thing is that the songs not only spark the imagination, but also help to learn other languages at least sometimes. Do you agree about that? What other language? I don't understand it. I think it's some study says the same right of the memory of you learn music, you can learn other languages too, like French, English, German. It's the same side. It's very hard to prove that. There are people who might be a good example for, and there will be people who there's nothing to do with music and linguistics. There are people who learn languages very easily and they don't even listen to music. And I don't see any scientific evidence of that. Coincidence is possible. Coincidence is possible. We know today that Caesar, the emperor, the Roman emperor, he spoke 40 languages. Wow. And he didn't play on any instruments, but he spoke 40 languages, and he could read a language and he could write on another language simultaneously. Wow. It's a brain talent issue. Yeah. Ele está falando aqui, Rafael, que não há um estudo comprovado assim cientificamente que o mesmo lado do cérebro é o mesmo lado que a gente possa aprender outro tipo de língua, aprender várias línguas. E ele estava comentando por exemplo, do imperador lá da Grécia, que falava 14 línguas. Ele conseguia ler numa língua e escrever em outra, o mesmo assunto, e ele nunca tocou um instrumento sequer. Então, assim, é mais habilidade do cérebro e é muito individual isso. Não tem como cientificamente provar que a música ajuda você a aprender outras línguas. I'm not saying yes or no. It's possible. This is my answer. Yes, it's possible. Mas ele falou assim, é possível, tudo é possível. But Diogo no scientific evidence for that. Mas não tem evidência you will learn French quickly. There is no evidence of that. Falou que não tem como ter evidência sobre isso. Diogo has a question? Não é uma questão. It's not a question. Mas sobre essa coisa que acho que o Rafael que falou, eu acho que engana bem, porque a gente pode cantar em outras línguas, por exemplo, e só como se nós fôssemos nativos, mas não necessariamente a gente aprende, a gente só está cantando na língua. Acho que se referia a isso, talvez. George says about we can chant in other languages, and this make easier. You think you can say or learn other language because we can in the choir chant some music in German or French. Do you think this help we learn other language, or it's the same, it's disability, a skill of the brain? To learn other languages is always very smart, because different languages approaching the same phenomenon from a totally different point of view. So your thinking will change a lot if you learn a language. Então, ele tá falando assim, aprender música aprender outra língua tem a ver mesmo com a habilidade do cérebro, porque não tem relação direta, entendeu? Com música e aprender pode ser uma habilidade, né? Resumindo German is assim. a very logical, rule-following language. You will pronounce everything exactly how it's written. English is the opposite. You don't know how to pronounce the word. You write something and you will say something totally different.
Então ele fala assim que a cada língua tem as suas regras, né? Tem línguas que é cheio de regrinha, que você tem que fazer um monte de coisa para você pronunciar corretamente. Aí chega no inglês, uma frase resolve várias questões, é totalmente diferente uma coisa da outra, entendeu? Não tem uma lógica é, exata. So I could just encourage everyone, yes, please learn languages because you will see the world different way. Ele falou assim, mas ele recomenda que a gente estude música porque isso vai ajudar muito a gente ver o mundo de uma maneira diferente. Even if you go to England and their English and the American English, totally different. Mas se você for para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, você vai ver que é uma diferença enorme entre as duas línguas. They have different meanings of the word. You say something, you think you say something nice, and in England they will be angry with you. Então ele fala assim, às vezes você vai falar uma coisa na Inglaterra que você acha que é uma coisa boa e soa super agressivo no inglês britânico e no inglês americano não. Yes, I encourage everyone to learn languages because the more you know, the more you understand, the more you see. Same in music, the more you know, the more you hear. Same in this human life, the more you learn, the more you see, the more you understand, the better you will find your own place in the world. Então ele fala que recomenda você estudar outras línguas, porque quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai ser, melhor músico você vai ser, melhor pessoa você vai ser. Maestro, we have a question. Moisés has a question about to have some types for conducting a rehearsal with students. What's the topics we needed to bring in our class for our students in practicing or band practicing? What is the real question? The question is how types you can do a good rehearsal with kids. How can you do a good rehearsal? You have to give them something. You have to give them some understanding and an experience, success. They have to get success. They have to learn that they can do that with your help. And you have to reason why they have to repeat. When you stop them, you have to explain why it is not good, how they can solve that problem, what the problem is, and they can solve it. Give them a big compliment for that. And if they will have the success, they will practice even more because they will know what they are doing. Moisés, eu perguntei para ele, né, que dicas ele daria para você fazer a prática de banda, né, prática coletiva, e ele falou o seguinte, que você tem que fazer que os seus alunos tenham sucesso. Quanto mais sucessos ele tiver na aula, mais interesse ele vai ter para participar da sua aula. Então, quando você for parar o seu grupo ou dar alguma instrução, você tem que falar o porquê que você está dando essa instrução e mostrar a solução dessa instrução e fazer com que os seus alunos resolvam essa questão. Sendo assim, os seus alunos vão ter mais vantagem ainda de aprender porque eles estão sentindo que estão tendo algum sucesso fazendo a sua prática. So first, what you do, you choose a piece for the group because you know what your group knows. In the first rehearsal, try to run through with non-stop. You will learn and the students will learn what are the most challenging parts. Go there and put them to the right direction and go to spots that they could play and make it better. And gradually everything will be better and better by every rehearsal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no seu ensaio é trazer uma peça que seja do nível do grupo que você tem na mão, dos músicos que você tem na mão. Passa essa música por inteiro, ensaia ela do início ao fim, e observa aonde é que os músicos têm mais dificuldade, qual é a parte onde tem mais dificuldade. Os músicos também vão perceber que aquela parte é a mais difícil. Aí, a partir disso, você trabalha as dificuldades, onde está as dificuldades. Mas é muito importante, no primeiro contato, o músico aprender a música por inteiro, porque isso vai ensinar tanto a você quanto a eles aonde eles devem melhorar. So they have to get some success in the rehearsal. They have to succeed with your task that you tell them.
it's not good, and you have to do this way, and this is the reason why, and they will know why they have to make it better, and they have the experience that it became better and more expressive. They will love you as teacher because you bring them to a world that gives them satisfaction and happiness with music performance. Então, quando você parar o seu grupo, você tem que mostrar para eles onde que está errado e ajudá-los a chegar à solução, para que eles possam melhorar. Quanto mais sucessos eles tiver, mais respeito do grupo vocês vai conquistar e eles vão ter muito mais vontade de aprender com você. Então, não pare por parar. Ensine, mostre a solução e que eles possam observar que eles estão desenvolvendo e tendo sucesso com isso. So, Maestro, I think we don't have more time. I want to thank you, Maestro, for this lovely afternoon you gave to us. I think it was inspiring for everybody here. For me personally, I am a huge fan of your work, of your job. So I want to thank you, Maestro, for giving us as a great class, $1 billion class. You give it to us. Thank you, Maestro. Thank you very much. Thank you very much for the possibility. Thanks for the invitation. If I can help anyone, contact me. I will be happy to help everyone. And if you will write a review of this conversation on Facebook, I will appreciate that too. Okay, I will do that. I will do. Thank Pessoal, you. pessoal, quero agradecer a todos. Estamos encerrando a nossa aula. Quero agradecer ao Maestro, essa aula de $1 bilhão que ele deu para a gente. Foi uma aula maravilhosa. Muito obrigado pela presença de todos. Ele falou, quem quiser entrar em contato com ele, só mandar uma mensagem lá no Facebook, ele responde. Ele é super acessível, você pode conversar com ele. Quem quiser saber mais onde que ele dá aula, onde ele também ele pode te dar as orientações, tudo possíveis. E muito obrigado a todos que assistiram. Todos assistiram. Maestro, thank you very much. Have a great weekend, a great week next week. You have thank you. We are so very happy to receive you in our home here in Brazil. I am very happy too. Muito obrigado and anytime. Muito obrigado, Maestro. Bye. Obrigado, Tchau, pessoal, tchau. todo mundo que assistiu aí. Tudo de bom para vocês aí. Uma ótima semana a todos. Thank you all. Thank you. Bye bye. Ciao. Tchau.